Muito bom, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que ainda eu não falei. É muito bom ter vocês aqui na casa de Deus, na presença dEle. E nessa tarde, a gente vai receber uma palavra especial preparada por nosso irmão mais velho, o Samuel Ota. Acredito que uma parte que já conhece ele, né? Quem não conhece ainda vai ter oportunidade hoje. Ele vai estar falando sobre crescimento espiritual. Então, vamos receber o Samuel com uma calorosa salva de palmas. Ok, boa tarde. Pode sentar. Então, hoje eu vou passar um conteúdo que eu acho que é bastante importante, falando sobre nosso crescimento dentro da nossa vida de fé, dentro das nossas vidas. Sei que aqui tem um grupo que é do Rio John Special Team. Eu passei, na verdade, esse conteúdo um pouco tempo atrás para vocês, mas é um dos conteúdos que eu considero bastante importante, né? Porque muitas vezes, quando nós conseguimos utilizar esse conteúdo dentro das nossas vidas, então a gente consegue crescer de uma maneira mais rápida. Ok, então, vocês podem, vou me guiar ali pela apresentação. Quem está vendo aqui pela primeira vez, levanta a mão. Ok, tá bom então. Tem algumas pessoas novas, né? Então vamos fazer dessa forma. Estou falando um pouco então sobre nosso processo para o crescimento espiritual. Então quando nós falamos sobre esse processo do crescimento espiritual, então nós falamos então sobre a nossa vida de fé. Muitas vezes quando a gente fala sobre vida de fé, o que vem na mente de vocês? Vida de fé, o que seria vida de fé? Uma vida de acreditar em alguma coisa? Acreditar em que vai ficar rico, alguma coisa assim, será? Ou, sei lá, tem pessoas que quando nós falamos, né, sobre vida de fé, pensam, não, vida de fé é uma vida que você tem que sofrer, né? Uma vida que você tem que sofrer para receber alguma coisa no futuro, ou quando você for lá para o mundo espiritual. Ou não, fala que a vida de fé é uma vida no qual você tem que ficar indenizando, e um dia, né, conseguir alguma coisa em troca disso. Ou, sei lá, vida de fé é uma vida que você faz quando você está morando dentro da igreja, né? Morar dentro da igreja é vida de fé. Ou uma vida que você fica fazendo oração, né? A vida lá dos santos, né? Que abandona toda a sua casa e vai lá morar dentro da igreja, buscando, né, se conectar com Deus. Uma vida de buscar Deus. Outras pessoas falam que é uma vida de você tentar se livrar, né, então de Satanás, de fazer separação de Satanás. Ou então uma vida para você se recriar, né, então você poder recriar aquele verdadeiro ser que existe dentro de você mesmo, né. Para vocês, o que seria essa vida de fé? Eu acho um ponto, né, em relação a que a gente sempre comenta em relação à vida de fé que muitas pessoas têm, é falar que vida de fé é uma vida de indenização. Indenização, né, o que seria essa indenização, né? Quando a gente fala sobre indenização, a gente quer dizer uma vida no qual você tem responsabilidades. Só que até, né, você chegar naquela linha do zero, a gente chama isso de indenização, e depois que você passa dessa linha do zero, é o que nós chamamos de responsabilidade. É igual quando você, sei lá, você briga com alguém, né? Você não gosta daquela pessoa. Só que você tem que amar aquela pessoa, né? Porque ela é filha de Deus também. Então, para você amar aquela pessoa sem você gostar dela, então aquilo você pode chamar de indenização. Nossa, mas eu não quero amar ela, mas por que eu tenho que servir uma pessoa que eu não quero? Você pode chamar de indenização ali no início. Mas depois, né, que você já desenvolveu o seu coração, você já desenvolveu o seu amor, na verdade, quando você passa daquela linha do zero, na verdade isso não é indenização, isso é responsabilidade, ou isso é amor. Então, na vida de fé nós passamos, né, por esses períodos. Para a gente poder entender, né, então, vamos tentar ver como que Deus ele tem trabalhado até agora para poder educar os seres humanos, desde lá do início, né, lá de Adão e Eva até agora. Então, vamos ver sobre o ideal de Deus, esse curso da restauração. Então, quando nós falamos, né, então, lá dos nossos primeiros antepassados humanos, né, então, lá de Adão e Eva, originalmente Deus ele tinha um ideal muito bonito, né, para Adão e Eva. Não sei se alguém aqui já leu o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, né, que é dado como uma inspiração de Deus, escrito provavelmente por Moisés. Então ele fala que Adão e Eva eles deveriam crescer, né, e deveriam então construir uma família e assim, né, realizar o que nós chamamos de reino dos céus aqui na terra. Esse reino dos céus aqui na terra, ela começaria, né,
a partir dessa instituição, né, que Deus criou. Qual foi a instituição que Deus criou? A igreja? Primeira coisa, lá no Jardim do Éden, lá, uma igreja? Não. Foi a família, né? Foi esse relacionamento, né, entre esposo e esposa, para poder então ter filhos. Originalmente, então, Adão e Eva, eles deveriam passar, né, por esse período que a gente chama de período de formação, crescimento e aperfeiçoamento, que está lá em Gênesis 1:28, né? E daí sim, então, realizar esse reino dos céus aqui na terra. Mas, infelizmente, antes de Adão e Eva, né, terem chegado nesse estágio, foi quando houve a queda. Então, houve a queda de Adão e Eva, e daí começou, então, essa luta de Deus para fazer com que o ser humano, então, ele saia, né, então, desse estágio decaído, no qual, infelizmente, em vez de eles poderem se unir, então, com Deus, eles, infelizmente, se deixaram, né, levar por Satanás, se unindo com Satanás. Então, esse processo, né, nós chamamos de processo de indenização ou processo de separação de Satanás, mas todo esse processo, ele faz com que o ser humano, então, ele consiga retornar e realizar aquele ideal de Deus que Deus ele tinha lá no início, quando Deus criou Adão e Eva, porque aquela mesma promessa que Deus ele fez para Adão e Eva, na verdade, Deus ele fez para todos nós também, de construir esse reino dos céus aqui na terra. Então, se a gente for olhar então como que Deus veio trabalhando depois então de Adão e Eva, através da história, através dos profetas, então foi uma maneira única. Então, primeiro, né, quando nós olhamos no Antigo Testamento, como é que é a educação de Deus para os seres humanos lá no Antigo Testamento? Quando a gente fala de Antigo Testamento, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as leis, né, são os atos. As pessoas, né, do Antigo Testamento, elas poderiam ser justificadas por Deus, não pelo que eles acreditavam, não porque eles tinham amor, mas era através dos seus atos. Tinha lá as 10 leis mosaicas, né? Não sei se alguém já chegou alguma vez a gravar as 10 leis mosaicas já. Na verdade, se você for ver, as leis mosaicas, elas eram coisas que, hoje em dia, elas deviam ser coisas óbvias, né? Como, não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar a mulher alheia, tem que guardar um dia, pelo menos, da semana para Deus. Eram leis básicas, né? Mas eram as leis no qual as pessoas daquela época, né, elas conseguiam aceitar. Infelizmente, naquela época, como não tinha, né, ainda a educação de Deus, na verdade, naquele nível, as pessoas apenas ofertavam ainda as coisas para Deus. Então, as primeiras leis, né, eram leis bem básicas sobre não pode matar, não pode mentir. Oh, não pode mentir, não. Mas também, claro, isso é pecado também, claro. Mas eram leis bem básicas. E depois, quando vem, né, então, o Novo Testamento, quando vem Jesus, então, Jesus ele não vem repetindo, né, então, essas mesmas coisas. A gente fala assim que no Novo Testamento, a justificação ela não acontece mais através da fé, mas é uma educação mais alto nível. Nós falamos que é a educação, não é através das leis, né? Mas através da fé. Então não basta você apenas fazer, né, o que estão mandando para você, mas você tem que também acreditar, né, naquilo que você está fazendo. É igual quando você começa a buscar, né, fazer uma vida para Deus. Eu acho que quando você começa a buscar fazer uma vida para Deus, você acha que tudo é todo mundo de regra, né? Nossa, tem regra para acordar, tem regra para dormir, tem regra para comer, tem regra para que mais? Tem regra para sair. Nossa, tem um monte de regra, né? Ou que nossos pais ensinam, né, quando nós somos pequenos. Então no início é só um monte de regra, né? Ou as tradições que nós devemos seguir. Mas depois, com o tempo, né, então não adianta você ficar fazendo todas as coisas apenas porque são regras, né, que existem. Mas você tem que acreditar também naquilo que você está fazendo. Enquanto você, naquele primeiro nível, né, como no Antigo Testamento, sim, você pode ser justificado apenas por essas leis. Mas depois, então, vem a educação através da fé. E quando nós falamos, né, nessa época do aperfeiçoamento ou completo testamento, né, então nós não falamos mais que seria então esse nível de leis ou apenas nível de fé, mas nós chamamos de nível de assistência, que é uma palavra em coreano que a gente chama de moshida, né? Então, servir com coração de sujeito, né? Ou servir com coração de responsabilidade. Não é apenas você faz as coisas porque é uma regra fazer aquilo lá, né? Igual, sei lá, tipo, você está dentro de um grupo, né? Então, sei lá, tem que lavar a louça, né? Você tem que varrer aqui, né? Claro, depois que saírem daqui, sim, alguém vai ter que limpar aqui, né? Então, assim, não seria então você limpar, né, a sala, ou você lavar a louça, ou você fazer alguma coisa apenas porque mandam você fazer, não, é regra, tem que fazer, não. Um dia por mês, né, sei lá, uma vez por mês ou uma vez por ano, não sei, mas tem que fazer uma vez isso, não é apenas por regra. O segundo nível, então, por fé. Não é apenas porque, eu acredito que se eu fizer uma boa ação, então, no futuro eu vou receber algo em troca. Mas fala aquele coração de assistência, né, com servir com responsabilidade. Não, eu quero realmente
conseguir preparar esse ambiente para poder receber Deus, né, junto comigo. Eu quero servir Deus, por isso, né, que eu quero realizar essas coisas. Se você for ver a educação de Deus, né, então ela nos leva para que nós consigamos, né, então fazer todas essas coisas no nível de assistência, como nós chamamos, né, a gente chama de viver centralizado no coração de Deus, né? Então não seria fazer as coisas apenas por mim, mas fazer as coisas por Deus, né? Então sempre pensando naquele coração de retidão. Esse viver centralizado, né, no coração de Deus é o que nós chamamos também de vivência centralizada no coração tipo sujeito. Se ele fala que o sujeito, né, o sujeito é aquela primeira pessoa que dá o amor, não é aquela pessoa que primeiro quer receber para depois dar, né? Mas então seria essa vida centralizada no coração de querer dar para outra pessoa, não querer receber antes para depois sim dar. Então, como é que nós podemos fazer para que nós consigamos então estar crescendo esse nosso coração, para que esse coração ele possa se tornar então esse coração mais próximo do coração de Deus, ou desse coração tipo sujeito de querer dar? Então, para que possa acontecer essa mudança de coração, né, que a gente fala, a finalidade da vida de fé não é que você tenha apenas uma experiência, ou você faça várias atividades, ou experimente muitas coisas, viaje, alguma coisa assim, né? Mas você conseguir mudar, né, o seu coração. Claro, quando a gente fala sobre vida de fé, a gente está falando sobre toda a nossa vida, né? Então, o que nós devemos fazer para que nós possamos crescer mais rápido, para a gente poder desenvolver o nosso coração? O primeiro ponto, e esse é o ponto mais importante para o seu crescimento, que todos nós podemos praticar, é o motivo. É o motivo. Por que eu faço aquilo lá, né? Por todos nós, né, quando nós realizamos qualquer coisa, seja então, claro, vamos dizer, começar uma vida de fé, ou ir para a faculdade, ou mesmo que seja, sei lá, fazer limpeza, todos nós temos um motivo para fazer isso. E quanto mais você consegue conectar esse motivo, né, centralizando no coração de Deus, então isso faz com que você também possa crescer mais rápido. Para crescer o amor verdadeiro, tem que conseguir purificar a motivação. O motivo ele faz toda a diferença em relação ao crescimento do coração. Se nós conseguimos consertar o motivo, então o crescimento espiritual ele também se torna muito mais rápido. Então, uma mesma ação, né, quando você consegue realizar essa ação centralizada em Deus, ou naquele altruísmo, né, uma vida de retidão, então sim, você consegue crescer isso muito mais rápido. Mas você realiza aquela mesma ação, se for centralizado em você mesmo, né, que seria então centralizado naquele egoísmo, ou centrado no egoísmo, então na verdade você não consegue crescer, ou o seu crescimento vai ser muito mais lento, né? Na verdade, quanto mais você consegue deixar a sua motivação centralizada no coração de Deus, então isso faz com que você possa realmente desenvolver muito mais rápido, né, dentro da sua vida de fé. Quando você encontra, né, uma outra pessoa que também está começando a vida de fé junto com você, dependendo de como a pessoa está tendo a motivação, até mesmo para poder começar a vida de fé. Acho que cada pessoa, quando começa bem a vida de fé, começa por motivos diferentes, né? Posso dizer assim que quando eu comecei a minha vida de fé mais séria, né? Então, claro, para mim, na verdade, eu não queria ir para o inferno, né? Eu não quero ir para o inferno, então deixa eu fazer alguma coisa correta, né? Mas tem pessoas que quero fazer vida de fé porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, então faz vida de fé. Tem pessoa que não, eu quero ficar rico, né? Fala que você vai na igreja, dá tudo e fica rico, né? Então, quero ficar rico, então por isso eu vou lá na vida de fé. Quero fazer vida de fé. Qual a sua motivação para você buscar as coisas de Deus? Qual a sua motivação para realmente fazer as coisas da forma correta, para tomar cada uma das suas ações? Por que você quer se tornar uma pessoa melhor, né? Muitas vezes sim, é para o parceiro, né, que está ali do seu lado, né, ou para alguém que você quer conquistar, né? Muitas vezes a gente tem esse tipo de motivação. Mas quanto mais você consegue colocar essa sua motivação das suas ações centralizada no coração de Deus, então sim, o seu crescimento espiritual ele pode ser muito mais rápido. Se a gente for olhar, né, naquela tabela lá da educação de Deus através da história, então sim, você pode fazer as coisas a nível de lei, de fé ou de assistência. Então sim, porque você vem aqui no sermão, né, dominical, no sermão do TLD, né? Então, por que você vem nesse sermão? Eu vim porque falaram para mim vir, não, me convidaram, me chamaram, ou sei lá, o meu amigo vai também.
Claro, na verdade a gente pode ter muitos motivos, né, para a gente poder começar a fazer as coisas, mas cada vez mais a gente tem que conseguir levar esse motivo para ele se tornar mais próximo do coração de Deus. Quanto mais a gente consegue purificar, né, essa nossa motivação, então sim, isso vai fazer toda a diferença no futuro. No início, né, quando você vai começar a fazer, você pode dizer, não, eu faço porque é uma tradição. Claro, é tradição, né? Tradição de uma pessoa que busca Deus e ir no domingo no sermão. Então, eu vou porque é tradição. Ou para mim fazer qualquer outra coisa. Porque eu faço oração, né, de noite? Não sei se alguém que faz oração de noite antes de dormir, mas para quem faz? Não, é tradição, né? Ou oração de manhã quando acorda, né? Você pode fazer no início por tradição, por causa que é uma regra fazer, é uma lei fazer. Mas com o tempo, né, você tem que poder aumentar esse nível. Não pode ficar sua vida inteira fazendo só por tradição e achar que isso é completo, né? Na verdade, fazendo as coisas por tradição ou apenas por lei, o máximo que você vai crescer vai ser naquele primeiro nível, né, de formação em relação à sua espiritualidade. Mas se você consegue fazer por fé, não. Eu acredito que através de receber a palavra de Deus, através de fazer as coisas para Deus, eu posso crescer minha espiritualidade, eu posso me aproximar de Deus. Então sim, por causa de uma crença, você faz algo. Isso é muito bom, não tem nem como comparar, né? Na verdade, você fazer aquilo só por regra. Mas um dia tem que se tornar, não, eu não vou lá porque eu quero receber algo de lá, mas eu quero poder realmente servir a Deus, né, da melhor maneira. Eu quero realmente poder viver junto com Deus, né, falar aquela assistência, né? Não é deixar Deus fazendo o reino dos céus tudo sozinho, mas não. Eu quero fazer parte, né, dessa construção do reino dos céus. Eu quero dar assistência ao meu Pai para poder realizar tudo isso. A gente tem que conseguir crescer cada vez mais nossa espiritualidade, né, até esse nível. Eu lembro quando eu comecei a fazer minha vida de fé mais seriamente, né? Então, eu lembro que esse foi meu primeiro sentimento. Meu primeiro sentimento não, mas era o tipo de pessoa que eu queria um dia poder me tornar, né? Porque quando a gente visitava, né, outros lugares, ou conhecia outras pessoas, eu vi, não, tinha pessoa que realmente, eles buscavam a Deus porque eles queriam ficar ricos, né? Não sei de onde que veio isso, mas sim, eu quero ficar rico, por isso que eu vou na igreja, por isso que eu quero fazer as coisas corretas. Ou porque eu tenho medo de ir para o inferno, né? Então por isso que eu vou fazer. Ou porque eu quero ir para o céu. Mas eu acho que o melhor tipo de pessoa é aquela pessoa que não, eu faço as coisas para Deus porque eu amo Deus. Eu amo Deus e por isso que eu faço. Não importa se eu vou para o inferno ou não, ou se eu vou ficar rico ou não. Não. O primeiro motivo é eu amo Deus. Depois sim pode vir outras coisas, né? Esse que é o tipo de motivação que é mais importante, né, para que nós consigamos crescer rapidamente dentro da nossa vida de fé. E claro, também não fazer, né? Eu falo assim, tipo, o nosso caminho, né, para o aperfeiçoamento seria como ir daqui até o Japão. Dá para ir daqui até o Japão a pé? Sei lá, São Juan que veio do Japão, dá para ir a pé? Não dá. Na verdade você pode até tentar, né? Vai ter que andar uma vida inteira, depois vai ter que passar lá por Estreito de Bering nadando, né? Se não congelar no meio do caminho. Teoricamente dá, né? Mas eu acho que fisicamente não dá. É a mesma coisa, você quer chegar à perfeição, mas você quer fazer tudo só por regra, só por tradição. Eu penso que não dá para você chegar até esse nível de aperfeiçoamento só fazendo dessa forma. Existem outros aparelhos, né? Outras maneiras de poder chegar até lá. Então, sei lá, você está lá com sua bicicleta. Não, agora eu chego no Japão de bicicleta. Chega, será? Vai demorar muito, muito mais tempo. Eu penso nós tendo, né, vamos dizer, o aparelho, a gente tendo o avião, né? Não tem por que a gente pegar a bicicleta ou pegar o carro, né, para a gente chegar até lá. Então esse é um ponto muito importante, né, em relação à nossa vida de fé, para que nós consigamos estar desenvolvendo, né, o nosso coração mais rápido, né? Então eu fiz uma pós-graduação na Coreia, né, e lá foi em relação à teologia, e a gente tinha lá um professor, né, ele perguntou uma vez pra gente, né, por que vocês estão vindo, né, era no Hondoke, né, que é uma reunião que a gente faz de manhã, por que vocês vêm no seu Hondoke matinal? Daí, tipo, é tradição, né? Tradição você estudar as palavras de Deus antes de começar o dia. Então, foi um motivo muito, muito baixo. Não adianta você vir aqui só porque é uma tradição. Quer dizer, você só vai vir enquanto está na faculdade, que lá é uma academia militar, na verdade, né? Então era bem rígido. Porque tem essa rigidez, então você faz. Mas depois, quando você sair, o que você vai fazer? Você não vai manter esse mesmo padrão. Então não adianta você fazer isso aqui. Então, algumas pessoas falam, não, eu tenho que fazer porque eu tenho que receber as palavras, né? As palavras para mim poder ficar meu dia inteiro determinado. Tipo, não, é também esse nível de fé.
o melhor seria, não, eu estou vindo aqui para poder receber Deus. Por isso que um ponto que é muito importante, né, para você receber Deus, na verdade, quando você vem receber palavra, é você preparar o ambiente. Por isso que eu penso que a música, né, antes de você receber as palavras, elas são muito importantes, porque através das músicas, então sim, talvez uma das únicas formas, ou uma das oportunidades que nós temos durante uma reunião de poder fazer algo, não recebendo, mas fazendo algo para poder receber Deus naquele momento, aquele nível de servir, né? Lá na Coreia também tem essa tradição, né? Sempre no domingo, né, quando acaba o sermão dominical, então sempre muda a pessoa que faz a limpeza, ou que faz a comida, faz alguma coisa. Porque sim, a ideia de você poder vir para a igreja, alguma coisa, é sempre você servir aos outros. Não é apenas para você receber o seu benefício e vai embora depois daquilo lá, né? Então, claro, mas isso vale para toda a nossa vida de fé. Sempre, né, nós temos que realizando a mesma ação, mas sempre buscando levar centralizado no coração de Deus, nesse altruísmo. Esse é o primeiro ponto, né, para que nós possamos estar crescendo. O segundo ponto que nós acreditamos que é muito importante para que possa desenvolver, né, esse nosso coração é o que nós chamamos de relacionamento de coração. Porque o coração, né, ele cresce através do coração. Não adianta, se você está sozinho, sei lá, não sei se vocês já escutaram, mas na Segunda Guerra Mundial existiam algumas prisões, né, que eles deixavam tudo branco, caixa branca, né? Na verdade, fala que a Microsoft ainda eles fizeram lá uma caixa branca que é impossível entrar som, não sei se já ouviu falar já, mas era um tipo de tortura, né? Você deixa tudo branco, né? Uma caixa branca, não entra som, não tem nada lá dentro. Uma pessoa que fica mais de um mês em um local no qual ele não consegue fazer ação de receber com ninguém, ele perde a noção da realidade, né? Então ele não sabe quando ele está sonhando, quando ele está dormindo, quando ele está acordado, ou se aquilo que ele está imaginando realmente é real ou não, se as formas são reais ou não. Então a pessoa fica louca, na verdade, né? Por isso que é muito importante a ação de dar e receber que você executa. E principalmente para você poder desenvolver o coração, então sim. O coração, ele desenvolve através do coração. E em qualquer momento, né, dentro da vida de fé, nós temos muitos tipos, né, de relacionamentos de coração que são importantes. Claro, o primeiro, né, e mais importante, sim, são os nossos pais celestiais, Deus, os verdadeiros pais, os nossos líderes maiores, né, sim, essas são as relações verticais, né, que nós temos para poder conectar com Deus. E sim, dentro da família, então sim, os nossos próprios pais, né? Eles também são essa relação vertical, né? Que nós temos que nós precisamos para poder chegar até Deus. E claro, tem as pessoas que também estão abaixo, seriam então nossos filhos espirituais, aquelas pessoas que nós damos as palavras, que nós trazemos, né? Para poder conhecer a verdade. Ou então, aquelas pessoas da família que ainda não conhecem a verdade. Então sim, são pessoas que você tem que ajudar para que elas consigam crescer também. Sempre existem todas essas relações, né? Tem também a frente e atrás. A frente, né, então, seria aqueles membros mais velhos, os membros mais antigos, que passaram, então, por todo o sofrimento para que nós conseguíssemos, então, vir depois e não ter que passar por tanto sacrifício, né? Pode ver as primeiras pessoas, né, que buscaram a Deus, né, durante todas as épocas, e, claro, os nossos membros também, né? Então, sim, eles passaram por muito sofrimento, por muita indenização, para poder criar o fundamento para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, sim, tem as pessoas que estão à nossa frente e, claro, tem as pessoas que estão atrás, as pessoas que estão por vir, ou até mesmo os nossos filhos, né, que nós temos que dar bons exemplos e fazê-lo com que eles consigam crescer também. E daí, claro, tem as pessoas que estão à nossa direita, que são os nossos irmãos de fé, ou as pessoas que, por algum motivo, né, seja através desse seminário, seja através dos sermões que nós participamos, nós temos essa relação, né, de irmandade. Muitas vezes, essas pessoas que a gente possui essa relação de irmandade, quando a pessoa está mal, por algum motivo você fica mal também. E quando você está bem, a pessoa também ela fica melhor espiritualmente, né? Tem essa relação de coração que também é muito importante para o seu crescimento espiritual. E, claro, também tem as pessoas que estão à nossa esquerda. Falando das pessoas que estão à nossa esquerda, sim, são aquelas pessoas que são mais difíceis, né? Para a gente poder, então, dar amor. Ou aqueles membros que estão toda hora revoltados, ou que falam mal, que criticam. Mas sim, na verdade, são importantes também em relação ao nosso crescimento, porque nós temos que desenvolver, né, na verdade, nosso coração para poder amar qualquer tipo, né, de personalidade. Se o mundo espiritual, né, é um mundo que você respira, né, o amor de Deus através do seu coração, então você conseguir desenvolver, né, o seu coração aqui no mundo físico, ele se torna
o ponto mais importante, né, eu acho, durante sua vida física aqui na Terra. Imagina, se você só consegue amar pessoas que, sei lá, que não falam muito. Já pensou, você vai para o mundo espiritual, você fica junto com um grupo de pessoas que falam muito? Para você vai ser um inferno lá, na verdade. Não vai ser reino dos céus. Ou se você é uma pessoa que gosta de falar muito, daí você vai num lugar que as pessoas não gostam de falar muito. Também. Ou sei lá, você é uma pessoa que não gosta de cantar. Daí tem um monte de pessoas do seu redor que gosta muito de cantar. O que você vai fazer? Na verdade, você tem que poder desenvolver, na verdade, o seu coração para poder amar qualquer tipo, né, de personalidade. E sim, dentro da vida de fé, Deus ele nos coloca com pessoas de personalidades diferentes para você realmente conseguir amar e conseguir, né, desenvolver também o seu coração. Mas a relação principal, né, que você deve buscar desenvolver durante a sua vida de fé são essas relações verticais. Se você não consegue estabelecer nessas relações verticais, centralizado nos pais celestiais, nos verdadeiros pais, na sua própria família, principalmente nos seus pais, né? Então, na verdade, todas essas outras relações, elas são abaladas também. Na verdade, pela família ser a instituição, né, que Deus ele estabeleceu, então sim, a maneira mais fácil para Deus poder trabalhar, né, dentro da vida de cada um de nós, originalmente é através da família centralizada em Deus, né? Então, esse seria os relacionamentos de coração. E o terceiro ponto, para que nós possamos então estar crescendo, né, espiritualmente, chama essa vida de indenização, né? Ou vida no qual nós devemos estar eliminando, né, o que nós chamamos de naturezas decaídas, ou aquelas naturezas que não são de Deus, e criando, claro, essas naturezas originais, né, que são de Deus, ou que fazem parte da nossa responsabilidade. Fala que a nossa vida de fé, né, é uma vida para poder fazer isso, né? Então, conseguindo eliminar, né, aquele Satanás dentro de nós, do lado mal, e deixar então apenas do lado de Deus, né? Assim como nós olhamos lá para o primeiro casal humano, lá com Adão e Eva, né? Então sim, tiveram 2 filhos, o Abel e o Caim. Então Caim seria aquele representante então do mal, e claro, então Caim nesse caso, então como representante então do bem. Então seria eliminar Satanás que está dentro de Caim e poder fazer com que os 2 consigam, né, então estar voltando para Deus. As maneiras, né, da gente poder estabelecer essa indenização, ou condição de indenização, então tem muitas. As principais, né, que a gente fala sempre são oração e leitura, né? Serão 2 formas de você poder estabelecer condições de indenização. Na verdade, durante as nossas vidas inteiras, né, nós temos oportunidades para poder estabelecer essas condições de indenização para cada vez mais estar se aproximando de Deus e conseguir eliminar nessas naturezas más que existem dentro de nós. Nós podemos dizer que as 2 principais são essas, oração e leitura. A oração, né, para o nosso espírito é como se ela fosse a respiração. Já a leitura, né, das palavras, ela é como se fosse a refeição para o nosso corpo espiritual. Qual é mais importante? Sei lá, comer ou respirar? Respirar. Você consegue viver sem comida? Na verdade, os 2, né, eles são essenciais, na verdade, para o seu crescimento espiritual. Mas podemos dizer, qual você sente necessidade mais rápido? Oração. Se você deixa de fazer oração por muito tempo, então mais facilmente o seu espírito, né, ele é afetado. Então sim, os 2 eles são essenciais para que você consiga ter esse crescimento espiritual de forma saudável, né? Então, para conectar com Deus, nós temos que cortar essa relação com Satanás. Para cortar essa relação com Satanás, então sim, nós temos que estabelecer essas condições de indenização. E quando nós criamos, né, essas condições de indenização, nós criamos então esse espaço no qual Deus ele consegue trabalhar dentro de nós. Será que Deus, como Pai, ele não quer abraçar cada um de nós? Sei lá, quem aqui é pai ou mãe? Você tem algum pai ou mãe que não quer abraçar, não quer estar junto com seus filhos? Não existe isso. Não. Na verdade, Deus ele tem um amor incondicional. Deus ele quer nos abraçar e nos apertar, né, a cada momento, né? Mas muitas vezes, devido às nossas naturezas decaídas, as naturezas que nos levam a Satanás, Deus ele não consegue fazer isso, né? Então, sim, por isso que quando nós realizamos vida de fé, antes de Deus ele poder nos dar todo o seu amor, então sim, a gente muitas vezes passa por dificuldades ou passa por essas situações no qual nós devemos estar indenizando. Então, posso dizer, então, já finalizando, já terminei mais rápido do que imaginava, uma vez para nós conseguirmos viver, né, então centralizado no coração de Deus, ou para que nós possamos estar crescendo, né,
espiritualmente mais rápido, então sempre nós temos que tomar bastante atenção nesses 3 pontos, né? Como está a minha motivação, né, para poder realizar todas as coisas, em relação às minhas relações, né, de coração, né? Como que eu estabeleço essas minhas relações de coração, principalmente minha relação vertical, né, com Deus? Como está minha relação vertical com Deus? E o terceiro ponto é vida de indenização. Agora, apenas antes de terminar, gostaria de falar então sobre esse último ponto. Quando a gente está fazendo, né, a vida de fé, muitas vezes nós sentimos, né, uma certa dificuldade, ou tem aqueles momentos, né, no qual a gente não sente muita inspiração de Deus, né? Seja para fazer oração, seja para falar com outras pessoas, seja para falar das palavras, ou seja então para realmente conseguir praticar as coisas que nós devemos estar praticando. Na verdade, esses 3 pontos, né, oração, palavra e prática, são 3 coisas, é uma trindade que elas sempre andam juntos. Se você deixa de fazer oração, então sim, fica mais difícil para você poder dar palavra. E claro, quando você também deixa de dar palavra, também vai dificultar a sua prática. Uma, ele dá influência, né, na outra. Mas cada pessoa tem um ponto que é mais forte. Tem pessoas que, quando se sentem, né, mal espiritualmente, ou quando não sente toda aquela inspiração de Deus, eles fazem oração. E quando faz oração, então recebe a inspiração de Deus, então sim, melhora para poder falar e também consegue praticar mais as coisas. Tem pessoas que não adianta fazer oração, tem que primeiro ler palavra. Vai lá ler palavra de Deus, então depois que faz a leitura, consegue se conectar com Deus através da leitura, daí sim consegue falar, daí sim consegue praticar. E tem pessoas que não adianta, na verdade. Não adianta escutar a palavra de outra pessoa, não adianta fazer oração, não sente inspiração nenhuma. Primeiro ele tem que ir lá e fazer. Depois que ele faz, daí sim que ele sente essa inspiração para poder falar ou poder então fazer oração. Acho que cada pessoa tem um ponto diferente, né, dentro de você mesmo. Então, se você não se sente bem, né, eu acho espiritualmente, se você sente muitas vezes desanimação, então sim, você tem que ver qual que é o ponto mais forte que você tem dentro de você em relação a esses 3, e você começa por ele. Quando você começa por normalmente é oração, né? Então se você melhora a sua oração, então sim, vai melhorar também para dar palavra, e assim vai melhorar a sua prática. Ou se for diferente para você, então você pode ir por outro caminho também. Então, essas são as palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa manhã, e muito obrigado.